Descobri qual a contratação que mais mexe com a cabeça do técnico Abel Ferreira quando o assunto é Palmeiras para os meses de julho e agosto. O treinador português está obcecado com a ideia de contratar Danilo, volante que pertence ao Botafogo. O Abel entende que desde a saída do Richard Rios, o Palmeiras nunca teve um volante que pode fazer esse trabalho de box to box, de uma área a outra. O Andréas Pereira é ótimo jogador e não perderia a condição com a contratação do Danilo. De acordo com o Abel, o Danilo inclusive poderia fazer com que o Andréas Pereira crescesse seu futebol, porque o Danilo daria mais liberdade ao Andréas. E com o Danilo e Andréas Pereira juntos e cercados de gente de muita qualidade, como por exemplo o Paulinho, que está de volta, como o Vitor Roque, entre outros jogadores do John Arias, o Abel Ferreira entende que vai ter um time capaz de brigar com qualquer clube do Brasil ou da América do Sul, incluindo o Flamengo, na busca por títulos. Já contei para vocês que a Leila Pereira está super disposta a brigar pelo título da Libertadores e a taça que lhe falta desde que ela se tornou presidente. Até por isso, a Leila tem feito esforços para a contratação do Danilo, mas a operação segue complicada. O Palmeiras já chegou a 20 milhões de euros, mais a cessão em definitivo do Naves, ou seja, 23 milhões e meio de euros. O Botafogo recusou e cobra no mínimo 30 milhões de euros. Verdão deve fazer uma proposta nos próximos dias para tentar alcançar ou se aproximar desse acordo com o volante revelado no Palmeiras e que garantiu ao Abel uma série de títulos. Enquanto Abel e Danilo estiveram juntos no Palmeiras, foram 6 dos 11 títulos da era Abel. Então essa recordação também joga a favor. Só para completar o noticiário alviverde, o Palmeiras jogou nessa quinta-feira 2 jogos treinos. O primeiro terminou com empate em 1-1 com a União São João de Araras. Hora de falar sobre Gabriel Jesus, que vive mexendo com o imaginário do torcedor do Palmeiras. Gabriel Jesus, inclusive, chegou a fazer parte da sua recuperação física nos últimos dias no centro de treinamento alviverde. Você sabe, ele tem só mais 1 ano de contrato no Arsenal da Inglaterra. E o Arsenal pretende vendê-lo. A pedida é de 20 milhões de libras ou 138 milhões de reais. O Palmeiras até conseguiria fazer esse pagamento de tal cifra, mas a ideia do Gabriel Jesus é permanecer por mais 2 ou 3 anos na Europa para depois voltar ao Palmeiras, onde vai jogar até encerrar a carreira. O Milan hoje é o maior interessado no Gabriel Jesus e tenta um acordo com o Arsenal por cifras inferiores. Já a Juventus da Itália e o Atlético de Madrid também fizeram sondagem, mas ainda não avançaram para propostas. Gabriel Jesus ganha 5 milhões de reais por mês lá no Arsenal. E depois de um longo tempo de recuperação por conta de um problema no joelho que o afetava desde a Copa do Mundo de 2022, ele enfim esteve à disposição do técnico Arteta na última temporada. Foram 27 jogos, 6 gols e 1 assistência. Você gostaria de ter Gabriel Jesus no seu time? Acha que seria um bom acréscimo para o Verdão já nessa janela? Ou é melhor esperar por mais 2 ou 3 anos para ter o jogador por aqui? Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião. Combinado? E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço Cruz Maltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamáquia e Marcos Lamáquia investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Cury, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo no América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Cury me assegurou que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Cury, o Lima e o Dourado, os outros 2 brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Cury sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com o Veiga para o restante da temporada e assim vai ser. Fecha aspas. Mas vamos falar um pouquinho que o Palmeiras... Eu estava até curioso, tá? O Palmeiras jogou hoje, teve um jogo treino. Mas são 2 jogos marcados. 2. Como é que vai fazer essa história? 2 jogos treino marcados. De manhã foi União São João, já acabou esse jogo, né? A gente vai falar sobre esse jogo. E à tarde vai ter o jogo contra a Inter de Limeira. Mas aí eu entendi.
De manhã, a gente vai passar para vocês, foi o time reserva. Foi o time reserva que jogou contra o União. Resultado do jogo, 1-1. Jogo ainda de preparação, é o último, né? Hoje o Palmeiras faz 2 jogos, fez de manhã contra a União com o time reserva, então. Vai fazer à tarde, acredito, com o time titular, com certeza o time titular. E aí encerra esses jogos treinos aí, é arrumar o time, preparar o time para o jogo de quarta-feira, que é o que importa. O Palmeiras precisa voltar bem nesse Brasileirão. É aquela história, não é começo, né? É um recomeço de um time que já é líder. Então tem que começar já do jeito que terminou, atropelando, tem que começar ganhando. Então é jogo importante de quarta-feira, a gente vai fazer live, vai ter camisa, vai ter ingresso, vem com a gente, tá? Então vamos falar hoje, jogo da manhã, Palmeiras e União São João, 1-1. Olha o time do Palmeiras, é o time reserva. Teve o Kaique, teve o Kelvin, Fux, Barbosa e Arthur. A zaga, Kelvin, Fux, Barbosa e Arthur. Reserva. No meio, Emiliano Martinez, Evangelista, Eduardo Conceição. Na frente, aí sim. Na frente tem a boa notícia. Paulinho, Vitor Roque, que eu estava falando com vocês. O Vitor Roque precisava jogar esse jogo treino. Se o Vitor Roque jogar esse jogo treino, ele tem chance de ser titular, ou pelo menos jogar 45 minutos, 30 minutos, não sei, contra o Coritiba. E essa é a melhor notícia do treino de hoje de manhã. É a volta do Vitor Roque para o campo. Vitor Roque voltou, jogou 30 minutinhos lá, não teve uma participação, mas não importa. Importa é que ele voltou a jogar, voltou a entrar em campo, está com os companheiros. Então o Vitor Roque jogou 30 minutinhos e para fechar o Alan. O Alan também jogou. E por que o Alan e o Paulinho jogaram no time reserva? Porque os dois estão suspensos. Tanto o Alan quanto o Paulinho estão suspensos, não podem jogar na quarta-feira. Então o treino da tarde, que deve estar acontecendo, daqui a pouquinho vai acontecer, é que o Abel vai começar a esboçar o que ele pretende para o jogo de quarta-feira, porque ele não conta com o Paulinho e não conta com o Alan, que estão suspensos. E o Barbosa também, que está aqui, está suspenso. Então já é o time da tarde, é o time já que o Abel começa a desenvolver, a pensar para o jogo de quarta-feira. Então foi um jogo que o Palmeiras saiu na frente, Barbosa fez o golzinho dele lá, o primeiro gol ali. Um jogo treino, né? Mas o Barbosa fez o primeiro gol. Aliás, informação que eu tenho é que o Barbosa foi muito bem no treino. O Barbosa tem treinado muito bem. Então eu acho que vai ser... Tem tudo para se tornar titular aí quando tiver condição de jogar, né, pelo Palmeiras. Ainda não tem. Próximo quarta-feira não tem. Então o Barbosa, que vem treinando muito bem, a gente já conhece o Barbosa, né? Zagueiro alto, canhoto, da forma como o Abel queria, em posição física mesmo. Zagueiro argentino é outra história, hein? Zagueiro argentino é problema. E o Barbosa está realmente treinando muito bem e deve ser titular a partir aí do jogo contra o Atlético Mineiro, vai ganhando espaço e vai formar esse quarteto. Já pensou? A defesa do Palmeiras só vai falar castelhano. É o Giai, é o Gomes, é o Barbosa e é o Piquerez. Tudo gringo a nossa defesa. Tudo gringo a nossa defesa, tudo falando castelhano. Mas pode se tornar, sim, uma defesa muito forte, que é o mais importante, né? Muito forte, muito boa. Então o Barbosa, aos poucos, vai ganhando aí confiança no treinador, né, dos companheiros também, e está aparecendo muito bem. Então, destaque do treino foi realmente o Barbosa, que jogou bem, saiu na frente 1-0, depois no segundo tempo, que houve mudanças também, tá? Entrou ali o Belé, entrou outros jogadores, o Benedetti, outros jogadores da base. Foi realmente, não aproveitou ninguém do time principal. Ninguém. Para fazer esse teste, e é bom também, né? Bota os caras lá, foi 45-45, deixa os caras jogar, os caras precisam também de uma melhor condição física, e o jogo já ajuda esse condicionamento físico a melhorar também. Então foi um jogo de 45-45, o Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo, no segundo tempo o União empatou, e o jogo terminou assim com algumas alterações ali depois do segundo tempo, mas sempre os jogadores da base. Foi um jogo mesmo do time de baixo. E agora à tarde, contra a Inter de Limeira, aí o Abel vai esboçar com certeza o time titular, o time que deve jogar na quarta-feira, e é isso que importa pra gente. Mas o Vitor Roque, entrando aqui nesse jogo, ó,
já mostra que ele tem condição de jogo. Que eu já falei sobre isso, que o Abel tem problema para escalar o time na quarta-feira. Ele não tinha o centroavante. Ele não tem ainda o centroavante, né? O time da tarde deve ser esse, ó. Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira. Aí eu coloquei o M. Martins aqui, ele não tá, né? Pode ser o Felipe Anderson, aí Arias, e aí deve ser o Sousa. Falta um jogador nesse meio de campo, pode ser o Pacheco, não sei quem que ele vai colocar. Mas deve ser o Sousa como centroavante, e pode ser o Maurício, né? Maurício que ainda tá por aí. Maurício por aqui, junto com o Andrés, e o Sousa como centroavante. Pode ser uma das opções que o Abel tem aí para jogar hoje à tarde e também na quarta-feira. Só que para quarta-feira da semana que vem, com certeza o Vitor Roque ainda vai evoluir, né? Tem mais uma semana pela frente. Eu acho que o Vitor Roque tem condição até de ser titular, mas provavelmente o Abel vai preservá-lo, né? Vai deixar ali para aquela substituição uns 10, 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí eu acho que a gente vai ter Vitor Roque de volta. Mas é bom ter essa opção, né? Porque se ele vai com o Sousa e não tem o Vitor Roque, a outra opção seria quem? O Luigi? Não dá, né? Sei lá, quem mais ele poderia colocar ali na frente. Eu acho que seria o Luigi mesmo. Não tem opção ali na frente. Então, Vitor Roque foi a boa notícia do treino que terminou empatado com o time reserva, mas o Vitor Roque finalmente também voltou a trabalhar com bola e deve ser, no mínimo, opção para quarta-feira, e isso é uma boa notícia para a gente, tá? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estava com saudade de estar aqui com vocês, não é? Mas, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o nosso atleta Flaco Lopes, que vai participar da grande final da Copa do Mundo. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que todos nós aqui do Palmeiras. E também eu queria dar parabéns para todos os nossos atletas que participaram dessa Copa do Mundo. Isso foram vários atletas. Isso comprova o trabalho de excelência que nós realizamos aqui no Palmeiras. Então, é uma alegria muito grande para mim. Parabéns para todos. Então, vamos aqui para a nossa querida seleção, que é o Palmeiras. Como vocês sabem, esse ano vai ser um ano muito desafiador para todos nós. Estamos disputando várias competições e, no intuito de sempre reforçar o nosso elenco, estamos hoje aqui para apresentar esse grande atleta Alexander Barbosa, que brilhou no Botafogo. Tivemos grandes embates, não é? E ainda bem, né, que hoje ele está aqui conosco, fazendo parte da nossa família Palmeiras. Barbosa, é uma alegria muito grande para mim ter você, esse atleta extraordinário, aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai brilhantar ainda mais o nosso elenco, que já é espetacular. E para todos esses desafios, contamos muito com você. Seja muito bem-vindo à sua nova casa. Muito obrigada à sua família linda que está aqui conosco. Eu tenho certeza que ele será muito feliz aqui conosco. E, se Deus quiser, celebraremos muitas conquistas, muitos títulos. Seja muito bem-vindo. Tá bom, querido? Estou muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Después me fijo. Después me fijo. Tudo bom, Barbosa? Boa tarde, Gustavo Soler da TMC.
Quando a gente pega do ano passado até a sua estreia nessa temporada pelo Botafogo, foram 45 dias de descanso. E agora, praticamente 2 meses, desde o último jogo até a estreia, né, a reestreia do Palmeiras na temporada contra o Coritiba. Como esse tempo maior de intertemporada também tem te ajudado nessa sua adaptação ao Palmeiras, adaptação ao trabalho da comissão técnica e com os novos jogadores. Queria que você falasse também como é que foi o seu gol hoje no jogo treino contra o União São João de Araras. Boa tarde. Primeiramente, sei que estou muito feliz aqui, de verdade. E falando dos 45 dias, eu sou um atleta muito profissional, que se dedica toda hora, seja nas feiras ou durante a temporada. Então, isso é fundamental. Eu sou um cara que quer sempre melhorar, seja nas feiras ou durante a temporada também. E isso me levou até aqui, hoje. E o clube preparou uma pré-temporada especial para mim, por esses 45 dias que você fala. É por isso também que eu não joguei os primeiros jogos treinos, para tirar qualquer dúvida. E do gol, estou muito feliz. Meu primeiro gol com essa camisa, seja num jogo treino ou num jogo, para mim é meu primeiro gol. Estou muito feliz por isso. Foi um cruzamento na bola parada de Kelvin, e que eu antecipei o cara que estava na marcação e ganhei em cima e com a cabeça fiz um bonito gol. Alô, alô, agora sim. Tudo bem, Barbosa? Boa tarde. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Barbosa, queria que você trouxesse um pouquinho de como foi o período, que a gente sabe que o jogador ele precisa estar sempre focado muito no campo, né? Mas tudo que está ao redor acaba influenciando muitas vezes. Como foi o período de negociação que aconteceu entre Palmeiras e Botafogo, que trabalhavam a sua vinda para cá nesse segundo semestre, enquanto você precisava seguir jogando, você precisava seguir atuando. Como você lidou com isso? De que maneira você tentou se blindar do que estava rolando do seu futuro? Conta um pouquinho para o torcedor do Palmeiras e também para o torcedor do Botafogo. Eu já falei, fui claro quando estava no Botafogo. Eu estava focado 100% no campo e não era mentira, era verdade. Eu não sabia o que estava acontecendo fora. Falei como empresário, você só me fala quando seja momento de tomar uma decisão ou quando seja momento de ir ou ficar. Eu não quero saber de nada. Eu falei com o técnico de Botafogo, falei, eu quero seguir jogando. Então a negociação deles era dos clubes, não era minha. Eu estava focado lá. E quando foi que se encerrou tudo, aí Botafogo decidiu me afastar, não jogar os últimos jogos. Eu já tinha também conseguido o objetivo, que era deixar o clube na próxima fase da Sul-Americana. E isso foi o que entre os clubes pactaram para eu poder jogar. E que se a gente, nesse caso Botafogo, passava para a próxima fase, aí eu já não jogava mais pelo clube. Sei que foi uma negociação difícil, foi difícil porque Botafogo queria uma coisa, Palmeiras também tem que lutar pela contratação e lutou, eu sei que lutou. Botafogo também queria me vender, então aí foi quando se destravou um pouco tudo. Botafogo precisava de dinheiro para pagar os salários dos jogadores, meu salário também. E a única maneira que tinha de pegar esse dinheiro era com uma venda. O único atleta que tinha uma proposta nesse momento era eu. O Botafogo tinha decidido que eu tinha que ir embora. Por isso foi que também a decisão aí se facilitou quando o Botafogo tomou uma decisão, que era me vender de qualquer jeito. E eu sou um cara que gosta de se sentir valorizado. Por isso foi que eu estou aqui, porque eu vi a vontade de Palmeiras de que eu joguei hoje aqui. Tudo bem, Barbosa? Flávio Latif, do UOL. Você é um jogador argentino, né? E a gente está acompanhando o desempenho da Argentina nessa Copa do Mundo. E eu queria saber de você, como um jogador argentino, como é ver esses jogadores entregando esse desempenho? E como é isso para você também? Você está numa intertemporada esperando para poder estrear por um novo clube. Como isso também te inspira, de alguma forma, a voltar a jogar e iniciar uma nova trajetória em um clube? Eu não vejo a hora de começar a jogar. Já é muito tempo sem jogar, sinceramente. E eu sou argentino, sou uruguaio, meu coração está dividido. Como já todo mundo sabe, meu pai é uruguaio, minha mãe é argentina. Eu tenho amor pelos dois países. Hoje estou torcendo pela Argentina, obviamente, porque a metade da minha família é de lá. Minha esposa, meus filhos são argentinos também. Então, estou feliz por o país, pelos jogadores.
eles merecem o que estão vivendo. Eu joguei, acho que com mais de 6 jogadores da seleção hoje em dia. E eu sei o que eles passaram, sei como lutaram. Sei também tudo que nos anos anteriores se falou da seleção argentina quando eles não estavam ganhando, quando não era o melhor momento, quando perderam finais. Então, acho que cada um deles merece o que estão vivendo. E para o país é muito gratificante também ver o sacrifício e a entrega de cada um dos jogadores dentro do campo. Oi, Barbosa, tudo bem? Boa tarde, é Guilherme do GE. Queria te perguntar a razão por trás da escolha pela camisa 2, porque nos vários clubes que você passou ao longo da sua carreira, você teve várias escolhas diferentes de número. Queria entender o que motivou essa escolha pela camisa 2 aí. Se eu tenho que escolher um número para a minha carreira inteira, seria o número 6. O número 6 aqui não estava disponível e esse é o único número que eu posso repetir. Porque eu sou assim e eu sou um cara que, para mim, cada clube tem uma história. Eu tento marcar minha história no clube e não gosto de repetir a camisa. Enviaram para mim os números que tinha livres e eu já tinha usado a camisa 2 na base, no River, e é por isso também que escolhi. Eu tinha 5 também para escolher, que gosto, mas já usei no profissional do River, então não queria repetir. Tinha 20, a camisa 20 também já estava disponível. Palmeiras falou para mim para pegar a 20 e eu falei que não, não queria, em certa forma, desrespeitar ao Botafogo, porque minha história com a camisa 20 lá. Então preferi aqui pegar a 2 e com certeza vou marcar a história com essa camisa também. Barbosa, boa tarde, Mariana Loturco da Globo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o reencontro com um amigo antigo, Marlon Freitas, que estava na conquista brasileira, Libertadores, e a expectativa para um possível reencontro com o Danilo, com esse trio aí. Quem sabe se o Danilo vier para cá, como que foi esse reencontro com o Marlon e como que está a expectativa para talvez o Danilo vir para cá também? Foi muito bom, foi muito bom. Eu vi ele aqui, eu vim aqui para o jogo do Júnior, do Barranquilla. Eu cheguei aqui no São Paulo para ver o jogo, e aí falei com o Marlon. Ele me ligou nesse momento quando as negociações estavam andando para me contar um pouco o que era o clube, como o clube trabalhava, a cidade também, onde ele morava, as facilidades. E na verdade que ele é um amigo. A gente criou uma boa relação. São quase 2 anos, se não estou errado, juntos. Então, não só as conquistas, também nas derrotas, a gente é amigo. E eu acho que conhece mais os caras, os companheiros na derrota que na vitória. E aí é quando a personalidade dele foi a que também me ajudou a mim no Botafogo. Ele era o capitão, eu era um dos capitães e a gente sempre pulando para o mesmo lado. E isso é fundamental para um time, para que a campanha de um time dê certo. E é por isso que geramos uma boa relação, não só dentro, sino fora do campo também. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!